Olá, queridos amigos do CPMM, uma excelente noite de segunda-feira para todos vocês. Nós aqui esperamos encontrá-los todos muitíssimo bem, os que nos assistem agora, os que vão assistir depois pelo Instagram, pelo YouTube. Muito obrigada pela presença e nós esperamos que todos sejam agraciados aí com essa mensagem que temos para partilhar nessa noite de hoje. Antes de nós começarmos com a palestra, nós vamos fazer a oração. Esse momento que é tão importante, que nos liga diretamente a Deus, que nos ensina, esse momento de reflexão sobre a nossa conduta, os nossos pedidos, as nossas intenções. Então, elevando os nossos pensamentos a Deus e pedindo para que Ele nos abençoe, nos ensine, para que Ele esteja conosco em todos os momentos e que nós estejamos aptos a entender os seus ensinamentos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos da prática de todo mal, que assim seja, em nome de Jesus. Pessoal, ao longo das últimas semanas, nós temos falado com vocês a respeito de ensinamentos que Jesus trouxe para todos nós no Evangelho, e hoje não vai ser diferente. O trecho sobre o qual nós vamos falar hoje é o momento em que ele literalmente nos faz um convite, quando ele diz: convidar os pobres e os estropiados. Esse trecho do Evangelho está, com os evangelistas, está em Lucas, no capítulo 12, dos versículos 12 a 15. E Jesus diz o seguinte: ao realizar um festim em vossa casa, não convideis os seus familiares, os vossos parentes, nem os seus amigos e nem os seus vizinhos, mas sim convidarás os pobres e os estropiados, os coxos e os cegos. E aí ele rapidamente encerra a sua fala. Como nós sabemos hoje, com o entendimento que já temos a respeito da doutrina, Jesus utilizava de alegorias para poder ensinar as coisas aquelas pessoas da época, que eram pessoas muito ignorantes, com muita dificuldade na interpretação. E, obviamente, se nós levarmos essas palavras ao pé da letra, inclusive isso foi feito naquele mesmo momento, as pessoas falaram: mestre, mas não faz muito sentido que eu, ao realizar uma festa, um festim, que eu não convide as pessoas a quem eu tenho um determinado tipo de afinidade. Eu vou trazer para dentro da minha casa uma pessoa em situação de rua. Isso pode representar até um perigo para a minha família. E aí Jesus então coloca algumas cores no sentido de explicar essas coisas para as pessoas, para que elas se transformem em coisas mais palatáveis, mais entendíveis. O que é que ele quis dizer, né? O que é a interpretação desse texto? O que Jesus quis nos ensinar nesse momento, com essas palavras, foi o seguinte: muitas das vezes, e há diversas complementações para esse trecho do Evangelho, e elas vão se seguindo depois ao longo dos capítulos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês encontram no capítulo 8. E aí vai uma grande sequência falando sobre a caridade, os entendimentos dessas boas práticas e dessas boas ações. Mas o que é que Jesus quis de fato dizer com convidar os pobres e os estropiados para um festim? Ele quis dizer várias coisas, entre as quais aqui, que eu vou elencando, e gostaria que todos fizessem a reflexão junto comigo. Diz o seguinte: quando nós entendemos que nós precisamos abrir mão de certas coisas da nossa vida para poder chegar às outras pessoas, Jesus está nos ensinando a respeito da caridade. E ele quer dizer o seguinte: por que eu não vou chamar uma pessoa com quem eu tenho afinidade, ou um familiar, ou um vizinho, e vou chamar alguém que eu não conheço, um pobre e um estropiado?
a primeira coisa que ele levanta é porque essas pessoas, elas não têm absolutamente nada para te oferecer de volta. Então, aquilo que você fizer por elas, você não espera nenhum tipo de retribuição. Porque, às vezes, dentro do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso ego, a gente quer ser reconhecido. E aqui nós temos falado bastante sobre reconhecimento, né? Falando sobre sucesso, falando sobre reconhecimento. E nós queremos ser reconhecidos. Nossa, como a Suzana é boa, olha quanta caridade ela pratica. Estou querendo, então, os aplausos que vêm desse mundo material. E Jesus diz o seguinte: essas pessoas que são pobres, cegos, coxos, estropiados, elas não têm absolutamente nada para te ofertar de volta. Então, quando você realizar esse festim, e aí óbvio que a gente pode interpretar primeiro pelas necessidades materiais, quando a gente fala do festim, quando eu realizo uma campanha do quilo, quando eu entrego as cestas básicas para as famílias necessitadas, quando eu realizo uma campanha do agasalho, aquelas pessoas que vão receber, talvez elas não consigam me ofertar nada de volta. Mas por que Jesus disse isso então para essas pessoas? Ao continuar a sua explicação, e quando um daqueles que estavam ali participando desse momento em que ele ensinava, ele diz o seguinte: feliz é aquele que vai partilhar do pão no reino de Deus. Mais à frente, né, ao longo do Evangelho, há uma parte no capítulo 25, né, do Evangelho de Lucas, que também aparece no Evangelho de Mateus. E é um trecho que às vezes as pessoas dizem que é como se ele fosse apocalíptico. Por quê? Porque diz o seguinte: quando o Filho do Homem retornar, né, quando Jesus retornar, vai se sentar à frente de todas as nações e vai pedir, né, para que as pessoas sejam colocadas, e ele mesmo fará a separação dos que ficarão ao lado direito e dos que ficarão ao lado esquerdo. E ele dirá a essas pessoas: estes que estão ao meu lado direito podem ser conduzidos ao reino dos céus, o reino que sempre prometi a vocês. E os outros não terão essa mesma oportunidade. Por que é um trecho apocalíptico? Porque essas pessoas que vão ser escolhidas, né, que estão sendo escolhidas, elas vão inquirir, elas vão questionar Jesus naquele momento: mestre, mas por que eu estou indo? Por que o meu colega não vai? E aí Jesus vai dizer: porque quando eu tive fome, me deste o de comer, porque quando eu tive sede, me deste o de beber, quando tive frio, me deste o de vestir. E quando tive necessidades sentimentais, me acolheste. E aí aquelas pessoas não entendem, falam: mas eu não me lembro de ter feito isso pelo Senhor, não me lembro de nenhum momento em que eu estou ali visualmente, né, percebendo o Senhor, e eu estou fazendo isso. E aí Jesus ensina mais uma vez: cada vez que alimentaste, ou que deste o de beber, o de vestir, ou acolheste um desses meus pequeninos, é a mim que o fizestes. Só que tem muitas pessoas que às vezes nessa interpretação do texto bíblico pensam que Jesus está fazendo essa análise dos pequeninos só pelas crianças. Mas Jesus não está falando da pequenez em estatura e em idade. Jesus está falando da pequenez em sentimento, da miséria humana. Porque são essas pessoas miseráveis, e muitos de nós somos miseráveis em diversas coisas, é que necessitam desse acolhimento. Então a pequenez a qual ele se refere é a pequenez da alma. Então quando eu estava fazendo o estudo para poder falar com vocês aqui hoje, eu me arvorei muito a pensar a questão da caridade. Por quê? Muitos de nós entendemos a caridade como a questão material, como a questão da doação, e é o que ele fala, né? Nesse complemento do texto, ele diz o seguinte: ele fala que fora da caridade não há salvação, que a mão esquerda não pode, a mão direita, né? A mão esquerda não pode saber o que a direita dá. Porque se eu faço algo por alguém, né, esperando receber algo em troca, aí eu não estou fazendo pelos pobres e os estropiados. Eu estou fazendo esperando o reconhecimento, né, dos afins, dos meus pares. E quem não tem nada para me ofertar?
né, de volta, se eu estou esperando esse reconhecimento de forma material, não é esse tipo de caridade que Jesus se refere. Quando nós vamos fazer a prática da caridade, e eu pensei muito de qual forma eu tenho sido caridosa, como é que a caridade faz parte da minha vida, como é que eu vislumbro a caridade nas ações que eu pratico, porque a ideia da religião é nos aproximar de Deus. E quando Jesus fala através dessas parábolas, desses ensinamentos, como eu falei inicialmente, se eu vou levar o texto ao pé da letra, ele não vai fazer muito sentido para mim. Mas tudo aquilo que Jesus ensina, se nós procuramos fazer aplicabilidade dentro do Espírito, cabe. Vamos pensar, por exemplo, na nossa atividade mediúnica. Quando alguém nos busca na nossa casa espírita, e essa pessoa chega, e é aí que surge a miséria, porque muitos de nós, eu particularmente, quando comecei a visitar esse centro aqui que eu participo, eu vim porque eu estava passando por um momento muito difícil, de muitas dores mentais, de muita dificuldade com as minhas emoções, com os meus sentimentos. Então, tudo isso, me trouxe aqui. Através dessa dor que eu estava sentindo, eu resolvi procurar a espiritualidade para poder me ajudar, para poder me orientar. Então, as pessoas que nos buscam, elas sofrem dos mais variados tipos de miséria. Elas têm a dificuldade com os seus sentimentos, ela tem os seus problemas, que estão atrapalhando o seu raciocínio, a sua mente. Muitos estão doentes fisicamente, e nós sabemos que o fruto dessas doenças físicas, como a madrinha já trouxe para nós, elas são oriundos do espírito, dessa falta de cuidado com o espírito. Então, essas pessoas nos buscam. Quando elas chegam aqui no centro, em nenhum momento elas são questionadas. O que você faz? Você ganha bem? Você é bem relacionado socialmente? Essa pessoa tem algo para oferecer em troca para nós? Isso nunca foi questionado. Muito pelo contrário, as pessoas são acolhidas e são tratadas de forma semelhante, porque é isso que faz com que a religião volte à sua origem. Porque é isso que Jesus nos ensinou. Quando ele diz, ao praticar o festim, convide o pobre e o estropiado, ao receber uma pessoa, procure acolhê-la, entendê-la, auxiliá-la naquilo que você pode, porque o milagre que é feito está na transformação da nossa conduta. O mundo só se modifica quando nós nos modificamos. E talvez seja essa, a grande dinâmica da vida. As nossas transformações internas começam a refletir no nosso comportamento, e aí a sociedade toda se altera. Então, quando nós recebemos alguém aqui, quando a espiritualidade nos acolhe, e eu me senti muito acolhida, por isso estou aqui até hoje, foi justamente por isso. Porque ninguém quis saber qual era a minha renda, se eu tinha alguma coisa para oferecer em troca, e eu não tinha, naquele momento eu não tinha nem condições de cuidar de mim naquele momento. Eu estava me cuidando tão mal, eu estava me sentindo tão mal comigo mesma, que eu não tinha absolutamente nada para ofertar dentro do meu entendimento. Naquela época eu acredito que depois, com o passar do tempo, eu vi que eu tinha sim muitas coisas para ofertar e para poder ensinar e para trazer para as pessoas, e para viver a minha mediunidade. Então, através disso eu entendi que passo importante da caridade que nós realizamos aqui, ao termos esse tipo de atitude. Eu me lembro que logo que o Papa Francisco assumiu como pontífice, ele teve uma audiência com uma travesti. E isso chocou muito alguns setores mais conservadores da igreja, alguns fiéis mais conservadores, porque as pessoas não estavam entendendo qual era o intuito do Papa ao realizar aquela audiência, a ter aquela audiência com aquela pessoa. E aí depois o Papa Francisco, conversando, ele levantou a seguinte questão: quem é que está cuidando destas pessoas? Porque esse é o ensinamento primordial de Jesus. Praticar a caridade é nós cuidarmos uns dos outros. É nós termos o entendimento do mundo do outro. Porque não adianta nós pensarmos a religião, não adianta nós pensarmos a conversão,
Eu me lembro de uma história que a madrinha já trouxe aqui, nos ensinamentos dela, quando ela praticava a evangelização infantil, que ela tem muitos anos já trabalhando com a espiritualidade e realizava a evangelização, que as pessoas orientavam, não, mas primeiro a gente tem que ler o evangelho. E aí as crianças falavam para ela que elas estavam com fome. Eu, como professora, sei muito bem dizer como é que é um aluno com fome, porque às vezes um terceiro horário antes do recreio é terrível, né, para um aluno que está com fome, eles não vão prestar atenção. Então existem, e eu sempre pensei muito a respeito dessa conduta do Papa Francisco, quando ele disse que a igreja precisava voltar à sua origem. Quando nós precisamos voltar às nossas origens, nesse cuidado que Jesus tinha com as pessoas. Porque ele ia na casa de todo mundo, todas as profissões eram aceitas, todas as condições sociais, você fosse rico, você fosse pobre, bem relacionado para a política romana da época ou não. Então, qual é, e aí eu pensei muito sobre isso em mim, o que, se eu tivesse essa audiência hoje com Jesus, como tem lá no capítulo 25, de qual lado eu seria colocado? Do lado direito ou do lado esquerdo? Eu tenho praticado, de fato, os ensinamentos de Jesus? E muitas das vezes eu acredito que dentro do nosso egoísmo, dessa coisa ensimesmada que a gente vive, nós poderíamos fazer muito mais e ainda não fazemos. Então é preciso vivenciar esse ensinamento que é tão importante na prática. Tem dia que eu estou tão cansada, às vezes eu dei 10 aulas no dia, eu estou afônica, eu estou com dor nas costas, eu estou com dor no pé, eu estou exausta. Mas mesmo assim, pelo compromisso que eu assumi e por uma vontade genuína que existe dentro do meu coração, eu falo, eu vou para o centro. E eu já fui questionada muitas vezes assim, Suzana, mas você está tão cansada? Já fui questionada pela minha mãe, por outras pessoas da minha convivência, mas você está tão cansada, por que você não fica, toma um banho e você não vai? Porque eu tenho um entendimento e um sentimento de gratidão muito grande, porque eu já vim para cá tão mal, com tantos problemas, com tantas dores dentro do meu coração, e eu sei que pessoas que estavam extremamente cansadas e muito mais talvez sobrecarregadas do que eu naquele momento, elas estavam aqui para poder praticar a caridade, para me ofertar um abraço, um olá, um seja bem-vinda, para receber os seus guias, para me aplicar um passe. Então, o sentimento de gratidão que eu trago dentro do meu coração é tão grande, e eu chego a pensar, eu tenho certeza que pessoas que vão estar lá, o cansaço delas, o cansaço na alma, e é muito duro sentir o cansaço na alma, eu já senti, então eu posso falar com propriedade, porque cansaço físico, você toma um banho, você deita, você descansa, mas o cansaço da alma ele é muito doloroso. Então, eu imagino essas pessoas que estão carregando esse cansaço na alma e o meu é infinitamente menor. Eu imagino as pessoas que estão carregando dores físicas, dores mentais, né, dores espirituais, e eu sei que as minhas hoje são infinitamente menores, né, do que o que essas pessoas estão carregando. Então, dentro desse entendimento, eu consegui visualizar na minha conduta que esse ensinamento de Jesus ele faz parte da minha vida e que tem outras tantas coisas que ele ensinou que também podem fazer parte, mas principalmente essa questão da gente praticar, e eu gostaria que todos vocês fizessem esse exercício mental de avaliar as suas próprias condutas. Eu tenho, e nós não estamos falando aqui que ninguém tem que ser santo, nem que tem que realizar, né, coisas incríveis, coisas transformadoras, né, grandes revoluções, apesar que os ensinamentos de Jesus são revolucionários, né, porque a partir do momento que a gente muda, né, a revolução é essa grande mudança que nós testemunhamos. Mas é começar a pensar as coisas que nós temos feito, o que é que a gente está esperando. Se a gente está esperando reconhecimento, se a gente está esperando, né, o tão falado sucesso, se a gente está esperando fama, né, através das minhas atitudes, quando eu estou praticando algo que vai refletir na vida de alguém, o que eu estou esperando em troca?
né? Eu estou esperando aí que as pessoas batam palma, que as pessoas digam o quanto eu sou bom, o quanto eu estou fazendo pelo próximo, ou eu estou atendendo a Jesus, né? Porque se eu levo mesmo esse ensinamento ao pé da letra, do festim, convidar um pobre, um estropiado, se você atende a uma dessas pessoas que está precisando naquele momento, a necessidade humana, a pessoa está precisando de um kit de higiene pessoal, ou ela está precisando de um prato de comida, ou ela está precisando de um cobertor, talvez ela não vai conseguir naquele momento te ofertar nem mesmo talvez um muito obrigada, porque a situação na qual ela está inserida, talvez nem isso ela consiga. Mas se você conseguir naquele momento ofertar isso de coração e a pessoa fazer uso dessas ferramentas, ela conseguir tomar um banho, né? Nós estamos agora passando pelo inverno, que é um período, né, que as temperaturas estão mais amenas, as noites são mais difíceis, consequentemente mais longas, porque passar frio não é fácil. E existem, né, os albergues, os alojamentos que estão acolhendo as pessoas. E aí às vezes passa na reportagem assim, nós ofertamos um prato de sopa, uma comida quente, um kit de higiene pessoal, tem as camas limpinhas para receber as pessoas. E acima de tudo eu acredito que tem a atitude, o bem-estar de se movimentar e de estar ali naquele momento para poder receber aquela pessoa. E isso faz muita diferença na sociedade. Se às vezes a gente está esperando que através, né, de se eu não conseguir fazer para 2.000 pessoas, não faz sentido que eu, né, realize alguma atividade. Mas se você conseguir realizar para uma pessoa e através dessa atitude que você vai ter, você mudar a realidade dessa pessoa, dentro disso já vai ter um significado muito grande, porque você vai estar aplicando o que Jesus te ensinou. Quero acrescentar aí que eu acho que a gente tem que prestar muita atenção. A caridade material, por exemplo, existe todos os excessos, né? Então tem lugares que se preocupam só com a caridade material e esquece a caridade moral. Aí tem uns que só tem a caridade moral e esquece a caridade material. A forma como a gente vai fazer essa caridade a gente tem que pensar, né? Porque às vezes você entrega alguma coisa material para alguém e aí a cara de coitado que você faz, do coitado que já está recebendo, é tão humilhante, e a gente tem que saber como fazer. Numa determinada época, quando a gente ia entregar a cesta básica, antes de entregar a cesta básica, a pessoa tinha que abrir a porta da casa dela e era obrigada a fazer a leitura do Evangelho. Eu achava aquilo incorreto, porque ali você não tem que impor a sua religião, você não tem que impor o seu pensamento, você não tem que impor nada seu. Você está ali para auxiliar alguém, né? Então eu nunca achei isso certo. Se a pessoa pedisse, aí era outra coisa, era que estava pedindo. Mas para ela ganhar numa cesta alguma coisa, se ter que fazer isso, aí eu acho que é humilhante para quem está recebendo. Porque várias pessoas, por exemplo, que eram de outras religiões, não pegavam porque ela se sentia culpada, como se tivesse traído. Se estivesse entregando sem falar nada, ela ia aceitar. Então, presumidamente, a maioria das caridades materiais que são feitas hoje, e há uma disputa de quem faz mais coisas, quem arrecada mais cesta, quem arrecada mais roupa, quem arrecada mais alimento, para falar, olha, tanto que eu faço melhor do que você. Então, acho que a gente tem que entender o que significa dignidade humana. Se eu não entendo sobre dignidade humana, eu tenho que ficar quieto. Então, eu entrego para alguém que saiba lidar com isso. Eu acho que na maioria das vezes é feito com tanto desrespeito. Eu dou, mas eu critico, eu condeno, é muito desrespeitoso. E é uma coisa que, quando Jesus fala que uma pessoa rica convidou os pobres, os estropiados, ele está falando sobre a dignidade. Manter a dignidade, eu dou o que há de melhor meu para aquele que mais necessita, mas em termos de postura, em termos de forma de entregar alguma coisa, a gente tem que parar para pensar muito sobre isso. Eu acho que a gente tem que repensar como que eu estou fazendo caridade.
Sem dúvida. Acho que uma coisa que é importante falar aqui também, nessa questão da caridade, e nesse ponto da caridade material. Tem gente que doa, eu vou doar um sapato, o sapato é descolado. Vou doar uma roupa, a roupa está rasgada, está suja, descosturada. Vou doar um alimento, é o pior que tem no supermercado. Eu gosto de comer um macarrão que é um pouco melhor, mas tem outro que custa R$2 a menos. Não, mas como é para doação, eu vou comprar esse que custa R$2 a menos. Ainda que eu tenha condição de comprar o macarrão que é melhor. Então, é preciso que a gente faça esse exercício de se colocar no lugar do outro, nessa questão de trabalhar. Macarrão caruncho, arroz caruncho, feijão caruncho. Eu não dou isso para ninguém. Porque eu acho que é tão desrespeitoso isso, entendeu? Então, todas as vezes que a gente vai doar alguma coisa, eu olho para ver data de vencimento, se não está vencido, se o alimento está integral. Mas a pessoa fala assim, eu vou jogar fora, então eu vou doar isso aqui, que às vezes a pessoa aproveita. O ser humano não é de aproveitar, o ser humano é ser humano. Né? Aí eu volto a falar de novo, ele tem a sua dignidade. E muitos pegam um caruchado porque é aquilo que tem para comer, mas eu acho isso muito desrespeitoso, sabe? É extremamente desrespeitoso. Se nós formos pensar, né, em questão de produtividade, né, o Brasil é um dos países do mundo que mais se produz alimento, então não justificaria ninguém passar fome se nós tivéssemos, né, uma igualdade aí dentro uma equidade, uma igualdade dentro daquilo que se busca, né, para que todas as pessoas pudessem ter uma alimentação adequada, serem bem tratadas. Mas a partir do momento que a realidade que a gente enfrenta não é essa, né, e aí não adianta pôr só a culpa no governo, mas nas nossas próprias atitudes. Se eu, enquanto ser humano, tenho essa atitude de entregar um sapato descolado, uma roupa rasgada, descosturada, um alimento vencido, né, ou que está estragado, pensando que a outra pessoa, mas ela está pedindo, ou ela está numa condição que ela não pode escolher. Só que tanto ela pode escolher, como você também pode. E é muito importante a gente pensar essas coisas, né? Se fala tanto, tudo aquilo que você joga para o universo, você emite para o universo, volta para você. Pensar isso de forma categórica. Se toda ação tem uma reação, imagine você ofertando uma comida estragada para alguém e você comendo uma comida estragada. A necessidade que você tem de mostrar que você é tão bom vai ser equivalente quando você estiver comendo aquela comida estragada? Se nós não nos colocarmos, né, de forma contundente no lugar das outras pessoas, e principalmente a gente pensar o sentido da dignidade, é muito melhor eu tenho um arroz e um feijão que estão em boa qualidade e eu posso doar, e a pessoa vai conseguir, através daquele alimento, trazer um sustento para ela, do que eu entregar 50 cestas básicas que tenham diversos tipos de produto e todos os produtos estão estragados. Não é, Jesus, a gente fala muito no mundo corporativo, né, a respeito da questão de quantidade, de qualidade, e Jesus é muito categórico com relação a essas coisas. Porque Jesus, ele arrebatou as multidões, sendo ele mesmo, falando, né, da forma como ele precisava falar, sem romper os seus valores. Ele leva o seu evangelho, os seus ensinamentos para as pessoas, sem deturpar, sem agredir, sem passar por cima de ninguém, tendo consciência do que ele precisava fazer. Agora por exemplo, nós temos casos de situações, não, a igreja vai ajudar, esse eu já vi. A igreja vai ajudar, mas a pessoa, a partir daquele momento, ela tem que atuar dentro daquela igreja. Não, a partir de agora, você faz parte dessa igreja. Porque você está sendo ajudado por ela, você tem que, a partir, né, de toda semana, você tem que comparecer ao culto, ou você tem que ir à missa, porque é uma forma de você retribuir a gratidão daquilo que você está recebendo. Será que eu paro, no momento que eu estou falando isso, o quanto esse discurso pode ser agressivo? Se eu estou emanando ali, bradando naquele momento, berrando os ensinamentos do Evangelho,
Mas se eu não paro para prestar atenção o quanto isso é agressivo com as pessoas estão indo trabalhar dentro do transporte público. Né? Aí ali a pessoa tá pensando sobre a vida dela, né? Todo mundo que já pegou o transporte público já teve esse momento de reflexão filosófica, né, na janela do ônibus. Tá pensando sobre a vida, organizando a rotina, as coisas que precisa fazer, a agenda da semana. Aí alguém tá berrando ali dentro do ônibus, trazendo, porque eu tô com a Bíblia, não sei o quê. Qual é o sentido que aquilo ali faz? Será que é realmente esse tipo de atitude que Jesus espera da gente? Se nós estamos aqui, né, nós trabalhamos com a religião cristã, se os nossos ensinamentos estão pautados em Jesus em nenhum momento usurpou o cotidiano das pessoas, falava assim, para e agora tudo que você está fazendo, porque isso aqui é de extrema importância, você tem que seguir à risca, é desse jeito aqui, senão você está condenado a viver no inferno para sempre. Então, faz com que a gente reflita muito se hoje nós estamos numa sociedade que evoluiu em tantas coisas, né, mas principalmente no sentido dessa interpretação dos textos, faz com que a gente pense como é que tem sido o meu entendimento, mas acima de tudo, a minha conduta para com aquilo que eu entendo. O que tem me aproximado de Jesus e o que tem me distanciado dele. Eu acho que foi o que mais me fez refletir quando eu estava lendo esse trecho do convidar os pobres e os extropiados, o que tem me aproximado mais dessa conduta de Jesus e o que tem me distanciado mais. Não, você ficou falando, eu não sei se a gente pode falar da caridade não material, se vai ficar para outra live. Não, é a continuação do capítulo. Tá. Não, porque quando você ficou falando, eu pensei, tipo, falando das misérias, né? Que as pessoas chegam miseráveis espiritualmente aqui. Né? E até para essa caridade não material em relação às misérias, os guias sempre ensinam muito a gente tem que ter educação para ajudar. Eu acho muito interessante quando eles trazem aqui. Você não vai ajudando, assim, a pessoa tem que querer. Né? Então tem gente que chega no centro falando que vem ouvir ou que, sei lá, vem conhecer, então, um prazer, então, né? Dá um passo e tchau. O que vocês têm para falar para mim? Exatamente, porque aqui não é caso de adivinhação, não é nada. E aí essa questão da miséria também há uma dificuldade da pessoa assumir a sua miséria, porque existe uma coisa, igual a Madre deu exemplo, da pessoa que está ajudando a ser arrogante e da pessoa que está precisando de ajuda também a ser arrogante. Então, ninguém deve de ser, né? A gente deve ter educação das duas partes, por mais, igual você falou, às vezes não tem muito obrigado, porque isso for uma forma material, é outra conversa. Né? Mas a gente está falando de uma limitação física, a pessoa está com frio, com fome, aí fica muito, achei didático, foi ótimo, né? Porque a gente precisa disso para refletir, né? Desse material, aí a gente reflete, tá? E depois a gente começa a trazer para aquilo que vem junto com o material para poder fazer as verdadeiras reflexões, como entrega de alimento, que já fez. Eu trabalhei com pouco de sopa, mas aos poucos eu já fui. Eu lembro que me marcou muito, uma que era na rua. A gente saía a peru e ia nas pessoas que estavam ali na rua, principalmente mais no inverno, para levar o alimento. E a gente fala, muito obrigado, vocês salvaram, então eu morri de frio. E aí tinha muitos que não queriam não. Falou assim, não, passa várias religiões aqui, eu não quero comer não. Aí, tudo bem, então. Mas se vocês tiverem uma reza aí, um trem, fica aí um pouquinho. A pessoa quer ser vista, sabe? Então, assim, essa questão de ser visto, igual você falou, a gente espera alguma coisa em troca, o material muitas vezes não tem, mas eu acho que a gente ainda é muito, eu falo por mim, né? A gente tem muito essa limitação de que quando você faz alguma coisa, aí eu não estou falando nem de caridade para pessoas muito vulneráveis, não. Vamos tentar trazer um ponto antes, assim, dentro da nossa vida mesmo. Quando você faz alguma ação ou em alguma relação com alguém, você pensa, mas eu vou pensar em fulano, vou fazer por fulano, porque não, ele sempre está aqui, ele sempre me chama, sei lá, ele sempre me considera, conta comigo, então sempre esse mutualismo, a gente acha que ainda é muito baseado nisso, né? Então, quando você foi falando, eu fiquei fazendo várias reflexões, não cheguei a conclusão nenhuma, mas foi muito bom, porque eu fiquei fazendo várias reflexões, eu acho que ainda vou assentar essas ideias no sentido dessa caridade mais próxima, não da extrema vulnerabilidade,
Mas dessa mais próxima, que às vezes falta paciência, você não tem paciência de escutar uma pessoa, né? Que a espiritualidade, como você falou, vem ensinar muito, né? Que às vezes mesmo da canseira você tentar entender. Eu acho que a gente, quanto mais próximo, menos a gente faz por cair na rotina, no comodismo de se achar que aquela pessoa não precisa de mais, sabe? Tipo, vamos pegar um familiar, um irmão, uma mãe, o pai, a esposa, o namorado, e falar, tá acostumado a isso aí, meu bom dia não faz mais falta. E às vezes um bom dia é uma puta de uma qualidade que fazia toda a diferença, vamos dizer assim, entendeu? Isso me faz lembrar o depoimento do Alok, né? Porque ele era ateu. E aí ele a visita lá na África, né? Quando ele encontra uma senhora que é cega, né? E ele se aproxima, ele fica muito comovido com a miséria dela, ele pergunta para ela como está, ela falou que estava bem. E aí ela estava feliz, ela falou, sou feliz. Aí ele falou assim, mas nessa condição, o que a senhora entende por felicidade nessa condição? Eu falei, estou viva. Deus sempre olhou por mim. Ela cega, ela pobre, né? Ela não enxergava. E o que ela passou para ele em termos de honestidade, de sinceridade e de fé mesmo na vida, de fé em Deus, fez com que ele tomasse atitude, ele levou ela para o médico e tal, ela tinha uma catarata muito avançada, fez a cirurgia e voltou a enxergar, né? Então, aí ele foi visitá-la e ela passa a mão no rosto dele, ela falou assim, estou enxergando. Né? E ele muito comovido, ela agradeceu e ela falou assim, tá vendo por que eu confio em Deus? Ele trouxe você até a minha vida e me permitiu enxergar, eu nunca perdi a fé. Nesse momento, ele começou a chorar e aí ele passa a acreditar em Deus através dessa senhora lá da África. Ele até fala que ele aprendeu que Deus sempre esteve olhando para eles. A gente que não olha para eles. A gente que decide não olhar para lá. Mas Deus sempre está olhando. Tanto que quando ele se permitiu olhar para lá, ele podia ajudar alguém. Ou hoje muita gente, né? Aí entra dentro do que o Wilson falou. Na verdade, quem precisava ser visto era ele. Isso. E ela percebeu isso. Com toda a sua humildade, com toda a sua deficiência, ela viu a alma dele, ela percebeu. Então, ele ajudou ela muito, mas quem foi salvo foi ele. E as pessoas são muito surpreendentes nesse sentido da nossa vida, né? A nossa arrogância, às vezes, não nos permite enxergar as várias e várias lições que, através da caridade que a gente supostamente fala que pratica, a gente encontra muitas lições, né? Então, a gente tem que estar aberto. A gente também quer ser visto, a gente acha que é só os outros que querem ser vistos. A gente quer ser tão visto que a gente não faz nada em segredo, a gente faz para todo mundo ver. Espalhando, né? Eu queria acrescentar uma coisa relacionada ao que você falou anteriormente. Eu estou entendendo que é muito importante conhecer o outro. Para fazer caridade é muito importante conhecer o outro. Eu sei que nem sempre é possível, né? E aí eu vou dar alguns exemplos. Imagina que você vai no mercado, tem 3 tipos de biscoito, tem lá o pirati, que é o mais caro de todos, tem o traquinas, que é o médio, e tem o Nikito, que é uma bela maravilha, né? E aí você pensa, se eu me basear, eu vou comprar o melhor, eu vou comprar o piraquê. Mas às vezes eu tenho 2 crianças e eu posso comprar o traquinas, porque eu vou deixar as 2 felizes ao invés de comprar um piraquê. Então, não necessariamente o piraquê é o melhor, não é aquele que eu vou comprar. Só que existe uma criança que ela tem uma memória com o Nikito que faz ela pular de alegria, então eu vou dar o Nikito para ela, sabe? Isso. Então, assim, o que é o melhor, né? O melhor é o que o outro necessita, né? Você deu a ideia do tênis, assim, eu não vou falar, comida estragada eu não vou falar nada, porque, pô, comida estragada, né? Pelo amor de Deus. Mas o tênis sem a sola, né? Tênis descolado. Conhecendo o outro é bom dar oportunidade. Por quê? Porque senão eu tenho um tênis descolado em casa, um par de tênis, não está descolado. Eu vejo uma pessoa que precisa de um tênis, mas não consigo, sei lá, de repente eu não tenho dinheiro para colar, mas eu dou uma oportunidade para a pessoa dizendo, olha, eu só tenho esse tênis descolado. A pessoa pode me dizer, não quero, e a pessoa pode me dizer, me dá, porque eu conheço um borracheiro que é meu amigo, ele borracheiro não, é sapateiro. Que meu amigo ele conserta para mim. Então assim, eu dei essa oportunidade para essa pessoa. Eu não estou
querendo dizer assim, não é para fazer de má fé, não é porque não é desdenhar, eu tenho que dar isso aqui mesmo, não. É conhecer o outro, dar essa oportunidade para o outro, porque senão aquele tênis vai para o lixo. Mas é isso que eu estou falando. Você tem que fazer as coisas com respeito. Com respeito. Entendeu? Quando você preocupa com o outro, aí entra o óbolo da viúva. Você está dando um pouquinho que você tem. O Ruth aí levou, né? Você já pensou que está muito você entendido. tem Assim. que saber como fazer. Explicar, eu só tenho esse. Certo. Eu quero compartilhar com você, porque eu não quero ver você descalço. É muito diferente. Eu simplesmente pegar um negócio para botar e mandar entregar. E isso é preocupar com a dignidade do outro. E mais, e tá pronto para receber, tipo, só tem esse que tá com o soldado rasgado e o cara te falar assim, não, mas esse eu também não quero. Então não dá. E você, tipo, Consigo ficar com raiva dele, como você achar que sabe? Isso, não quero aqui. E aí eu faço o paralelo com o que a gente vive aqui, né? Com o que a Andressa sempre fala no grupo. Se você tem R$1, ajuda com R$1. Não é pouco. Mas faz toda a diferença. Dá com dignidade. Olha, é o que eu tenho, é o que eu posso agora. Quando eu tiver mais, eu consigo ajudar com mais. Quando eu tiver menos de novo, eu vou ajudar com menos. Porque o Buda sempre diz o seguinte, que ninguém é tão pobre que não possa lavar uma roupa da outro. Entendeu? Ninguém é tão pobre, pode até dar um tênis escorado, ninguém esteja limpo. Entendeu? Então, acho que a gente tem que ter tanto respeito com as coisas que a gente faz, que as pessoas hoje estão tão indiferentes com relação a isso, porque o outro não existe, ele é uma coisa. Né? Ele não é um ser humano, estou dando uma coisa para outra coisa. Certo? Então Jesus fala isso, quando ele vai lá na festa que a comida está acabando, ele fica preocupado com os donos da festa. Aí ele fala, vai lá e traz o vinho aqui que eu vou multiplicar. E vinho, era uma coisa que todo mundo estava bebendo, mas ele não queria que o dono da casa passasse vergonha diante dos convidados. Entendeu? Então ele sabia disso, ele não era bebedor de vinho, ele não era uma pessoa viciada em comida, mas ele sabia da necessidade daquele momento. Então ele não se furtou em fazer a caridade dele, de uma forma bastante discreta, né, que o dono não percebeu, mas ele impediu que a pessoa passasse vergonha. Né? Então ele fez isso com extremo respeito e com muita dignidade. Então, o que a gente tem que prestar atenção, isso que você falou, eu achei extremamente importante, porque entra dentro do conceito do óbolo da viúva, a forma como a gente faz toda a diferença. Entendeu? A senhora me lembrou nessa fala assim, de Jesus, como você estava falando do ônibus, você falou tem que fazer uma prece antes de você receber. Jesus não fez isso. Não fez. Ele não fez pregação para vincular o milagre. Quando ele percebeu que o povo estava com fome, ele mandou um vai beber, minha gente, vai comer, minha gente. Os pães e os peixinhos. Vamos fazer uma oração por agradecer. Deve ensinar uma coisa antes. O povo faminto. Você com fome, você não aprende nada. Exato. Ele falou assim, o Pedro falou, está começando a ficar com fome. Falei, então vamos parar, põe todo mundo para comer, multiplica isso aí, eu vou multiplicar isso aí, vai dar tudo certo, depois eu volto. E ele convidava. Ele falou, vou falar ali, tal lugar ali, quem quiser me acompanha. Ele fazia um convite. Mas que a barriga cheia até ia, né? Deixa eu escutar o que eu tenho. Exatamente. Como você vai pensar em conversão ou ensinar alguma coisa para alguém, igual a senhora conta a história da evangelização, Deus quer falar, tia, mas eu tô com fome. Eu vou querer saber o que você está falando. Eu não vou prestar atenção. Buda, eu lembrei de uma história que aconteceu aqui no CPMN. Uma vez nós fizemos uma ação solidária com alguns moradores de uma área carente em Uberlândia. E eu lembro que nós ouvimos assim, era para levar, era um simbolismo de Natal, e nós levamos presentes, e aí foi questionado o que eles queriam comer. E eles falaram que eles queriam comer um estrogonofe, com bastante batata palha e arroz. E nós ouvimos a seguinte frase, porque a gente não aguenta mais comer sopa.
Aí se você se coloca no lugar da pessoa, você fala assim, não, mas que pessoa mais mal agradecida. Tá dando mais mal exigência. agradecida, tá levando a sopa quentinha, com legume bom, macarrão bom, a pessoa tá reclamando. Come sopa. Todo dia. Todo dia. Imagina todo dia. Entendeu? E é um ensinamento muito forte que fica com relação a essas coisas. Quando a gente vai fazer um prato aqui no centro, né, para oferecer para os orixás ou de algum agradecimento, a Dona Maria Leva sempre fala com a gente na hora da montagem dos pratos. Façam algo para encher os olhos, como se fosse direto para vocês, porque vai voltar para vocês. A gente só oferta para o outro, e nesse ponto, quando a gente vai pensar nesse trecho do Evangelho, Santo Agostinho fala sobre isso. Você não pode dar para outra pessoa aquilo que você não tem, que é o que o Zé Baiano, sempre na hermenêutica do Zé Baiano, segue guiando, seca e todo mundo no buraco. Porque se eu estou fazendo aquilo ali com o maior amor, com cuidado, com delicadeza, colocando boas energias, aquilo vai retornar para mim. Eu tenho isso dentro do meu coração, dentro dos meus sentimentos, da minha mente, e eu estou jogando isso para a espiritualidade, eu estou jogando isso para a pessoa, né? Eu estou fazendo ali um arrozinho, o estrogonofe de frango com a batata palha, e a cara de felicidade das pessoas, o sentimento delas quando elas estavam comendo aquilo que realmente estava muito gostoso, foi muito gratificante para nós voltar, sabe, observar aquilo ali. Não que a sopa não fosse, né? Mas naquele momento para nós teve um sentido muito diferente, assim, de nos colocarmos no lugar daquelas pessoas. E foi muito bonito, foi muito legal. Tá? Pessoal, agradecendo a todos vocês pela participação, pela presença. Que recebam o nosso muito obrigado. Se vocês ainda não nos seguem lá no YouTube, né? Sigam lá o canal do CPMM, assim, aí ativa o sininho das notificações. Agradecendo a Deus por mais esse momento de partilha com cada um de vocês, para que todos os lares onde essa mensagem chega sejam abençoados, para a sociedade, com muito amor, com muito respeito, e tenham todos uma excelente
Eu chego.